Marvel Space, compartiendo magia para inspirar. Oi, gente, como vai? Bom dia! Mais uma vez, estamos com nossa colega Luana, que estará compartilhando conosco sua magia em seu idioma. Colega e amiga, como você está? Olá, minha amiga. Que prazer te receber aqui no Brasil, receber a Marvel Space em Brasil. Para mim é um gosto, para mim é uma honra tê-la aqui comigo. E mais uma vez a gente tem uma conversa super especial sobre a magia, o poder feminino, empreendedorismo, sobre a integridade como um todo. Muito obrigada por este convite tão especial. Muito obrigada para você. Eu estou feliz por ter você aqui e poder saber mais de você. Você poderia nos dizer o que mais gosta na sua cultura e como a compartilha? Muito bem. Eu acredito que a cultura brasileira é muito parecida com a cultura mexicana. A gente tem essa paixão, essa coisa extravagante, não? De demonstrar tudo que a gente sente. Então, assim, a alegria do brasileiro, a determinação, a luta. Então, eu acho que temos muito em comum. Nós, todas as pessoas aqui de toda a região, não? De Latinoamérica, eu acredito que o Brasil, a gente tem esse diferencial. Somos um país em grande dimensão e a gente tem esse traço da determinação, da luta pelos ideais e da alegria de receber as pessoas. Pra gente é uma honra sempre tê-los aqui conosco. Adoro. Para você, quem tema o México ou o Brasil é comum? Eu acredito que tanto nas questões comportamentais, dessa alegria, em extravasar todos os sentimentos, nas festas e tudo isso, mas a gente pode pensar também no âmbito global, nas dores, nas lutas, questão de corrupção, questão de lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro. Nós, como profissionais da integridade, que atuamos com prevenção à lavagem de dinheiro, com compliance e com tudo isso, a gente vê a luta destes países que estão em desenvolvimento e que cresceram muito ao longo dos últimos anos. Então, eu sou conhecida como a menina que sempre fala do copo meio cheio, el vaso medio lleno de la integridad. Então, pensando nessa questão do que de bom a gente desenvolveu. Bom, eu venho acompanhando o México desde alguns anos já, 10 anos que eu atuo para a Latinoamérica, e as políticas, o cuidado que vocês estão tendo agora com a nova presidente, tantas modificações nas leis que vocês estão tendo. Nós aqui no Brasil, como eu já disse em uma outra conversa nossa, aprendemos a integridade pela dor, ou aprendemos com amor ou pela dor, e foi a partir da Operação Lava Jato, não? Que compliance se tornou conhecido aqui no Brasil. Então, eu acredito que a gente tem muito em comum nessas questões da força e da resiliência, no que temos para desenvolver, quais são as ferramentas que nós temos, eu ia falar as ferramentas, quais são as ferramentas que nós temos e o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter ação. Então, o comportamento do brasileiro e do mexicano, eu acredito que é muito parecido nisso, então tem uma sinergia muito boa com o México. Para mim, a mim me encanta muito, muito, não? E acredito que exemplos de mulheres, de profissionais. A gente tem agora a nova presidente do México, nós temos a presidenta do GAF, uma mulher que nos representa, as profissionais da integridade. Temos também em tantas outras áreas mulheres nos representando. Agora, na última semana, uma atriz brasileira muito reconhecida ganhou o Globo de Ouro. Então, eu me sinto como brasileira, me sinto representada, e tanto mulheres como homens, né, profissionais que saem da sua zona de conforto, do seu país, da sua origem, para ir para o exterior e fazer o melhor para tentar lograr um êxito, não? Então, eu acredito que essa vitória do Globo de Ouro da atriz da Fernanda Torres representou muito para nós, latino-americanos, brasileiros, nós que não temos a língua inglesa como o idioma de origem em um red carpet, em uma celebração tão importante do cinema internacional. Eu acredito que a gente tem, não somente Brasil e México, em todas as culturas, a gente tem essa força, essa gana, essa vontade de vencer. Toda razão, amiga. Vamos continuar. Sabemos que, além de ser contador, você é especialista em questões regulatórias de compliance. Como você promoveu uma cultura de compliance em empresas familiares? Uau, um desafio muito grande. Eu acredito que quando nós falamos de implementar um projeto em uma empresa familiar e principalmente a cultura da integridade, o que a gente tem que entender primeiro? Qual é a cultura da família? O que está acontecendo? Normalmente há conflitos que nós que somos externos não sabemos. Então, eu acredito que em todo projeto que eu realizo, eu faço primeiro um risk assessment,
assessment, uma gestão de riscos, identificando toda a base, quais são os riscos e as oportunidades. E é aí que novamente entra o vaso mediolino, o copo meio cheio. Então, é muito importante que nós, como profissionais, tenhamos essa questão do limite, até onde podemos ir, conectar o compliance com os valores da família, né? Trazer essa questão do envolvimento da liderança familiar, mas isso também é muito importante a gente ter em conta essa questão da personalização do programa de compliance, essa gestão de conflitos também é muito importante, não basta a gente falar palavras bonitas aqui, a gente tem que trabalhar muito com a gestão do conflito e comunicação transparente, já que a gente está falando de integridade, de compliance, a transparência há de ser o fundamental. Sempre fazer esse reforço positivo, esse planejamento estratégico de o que é importante, demonstrar para a família que nós não estamos ali como uma personificação de alguém que vai trazer um risco para eles, e sim, nós estamos ali para pegar nas mãos deles, para andar de mãos dadas, junto rumo ao êxito na realidade. Então, eu acredito que é isso, mas o mais importante, saber qual é o nosso limite, até onde nós conseguimos implementar esse projeto de um programa de integridade em uma empresa familiar. Importante, é preciso ser coerente com nossa essência. Então, o que for o mais fácil e difícil de trabalhar em empresas com diferentes jurisdições, culturas e idiomas? Na realidade, eu acho que esse é o meu desafio favorito, não? Meu desafio predileto, atuar com diversas culturas, idiomas diferentes. Bom, como eu já disse, eu sempre costumo fazer um risk assessment, entender qual é a base, quais são os riscos e identificar as oportunidades. Eu venho de uma cultura que já trabalhei em Big Four e lá eu sempre atendi a carteira internacional, sempre fui atrelada a projetos internacionais. E o que eu fazia? Se eu ia trabalhar em um projeto na Ásia para um cliente da Coreia, por exemplo, já atuei, Coreia, China, Japão, eu tentava entender o que passa na cultura deles. Porque para mim o que é o fundamental? Eu estou ali para atender o meu cliente, para trazer a solução para ele e não para gerar medo, não para trazer o descontentamento. Até porque nós profissionais, eu que comecei na auditoria, depois compliance, investigações, isso acaba gerando alguma situação um pouco delicada com os clientes quando nós entramos em uma organização, ainda mais de outro país, de outra cultura, uma brasileira que fala muito. Então, eu acredito que sempre a gente tem que entender qual é o limite, estudar a cultura da empresa, os idiomas, óbvio, eu faço uma imersão total quando eu estou trabalhando com alguma cultura diferente e ali ser uma deles, ser mais uma pessoa no meio deles. Eu não sou diferente, eu não venho para atrapalhar, eu venho para unir forças e sinergias. Então, isso eu tenho como, para mim, fundamental para qualquer projeto que eu vá realizar, principalmente em outras culturas, em outras empresas, outros países, e entender muito essa questão do arcabouço regulatório. Eu sempre estou estudando, eu acho que isso é o fundamental para nós profissionais, principalmente profissionais da integridade que atuamos com outras culturas e outros países. A gente sempre tem que estudar, sempre estar antenado com as atualizações regulatórias, o que passa no contexto político e econômico de cada país. Tudo isso entra numa conexão de como que eu vou ter o êxito ali junto daquelas pessoas, daquela nação diferente. Um terno sob medida. Um terno sobre medida, um traje à medida, uma roupa sobre medida, assim como como meu pai fazia, como a minha mãe faz. Então, a gente trazer esse projeto único e não como, por exemplo, um produto de prateleira. Não. Fundamental para a gente ter um êxito é trazer um produto à medida para o nosso cliente. Sim. Para finalizar, te pergunto, para você, o que é ser um chefe e um líder? Eu acredito que a gente consegue ver isso em dois extremos. Um chefe, na realidade, ele traz a questão da gestão da autoridade, enquanto um líder traz a inspiração. Então, essas duas palavras, a definição de chefe, para mim, autoridade e líder, inspiração. E aí eu vou pensar no copo meio cheio, el vaso medio lleno de la integridade, mais uma vez. Enquanto o chefe, ele traz essa questão do controle, o líder, ele está junto, ele trabalha junto, ele traz a colaboração, ele foca tanto nos resultados como nas pessoas, ele se preocupa com o seu time, com o que está passando
passando com cada um para que todos possam lograr o êxito. Enquanto da parte de um chefe, eu acredito que falta essa magia, esse carisma. Então, para ambos, tem a questão da crítica, do feedback, mas quando a gente fala de um líder, a gente fala de inspiração e de quem a gente se espelha para ser no futuro. Eu acredito que é isso. Eu sou muito feliz de ter muitos líderes que hoje em dia são grandes amigos e é muito especial a gente ter esse tipo de recordação. Um guia. Tá bom. Bueno, agradeço muito seu tempo, disposição. Obrigada por compartilhar sua magia. Muito obrigada, amiga e colega. Muito obrigada, minha amiga, que a magia da integridade nos una e que consigamos ter esse êxito por todo sempre. Beijos a Vamos junto, amiga. Sean muy bienvenidos acá. Beijos. Tchau, tchau. Bye, bye. MARP Space. Mujeres auténticas, reales y poderosas.